bem com vocês? Estamos de volta com nossa programação Kids da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. É uma alegria enorme falar novamente com as crianças da nossa igreja, com todas as crianças que nos assistem. Sábado passado vocês estiveram com a tia Patrícia, que é a outra orientadora da UCP, e hoje estão novamente comigo, com a tia Liliane, né? Como eu já falei na outra semana, nós somos da UCP, a União de Crianças Presbiterianas de Volta Redonda, da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E é muito bom estar com vocês. Hoje eu quero vocês muito animados para nós aprendermos mais da Palavra de Deus. Nós vamos agora ter um momento especial para começarmos o nosso culto, um momento de oração. É um momento de falar com Deus, é um momento de pedir a Ele que abra os nossos ouvidos para que nós possamos aprender mais da Palavra de Deus. E nós vamos fazer as mãozinhas da oração. Vamos comigo. Todo mundo vai colocar as duas mãos assim para frente e nós vamos fazer. Eu faço isso lá na igreja com as crianças pequenas e elas gostam muito. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. 5 dedos nessa mão. Outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. Então agora na hora da oração, vocês vão fechar os seus olhinhos. Eu também vou fechar os meus olhos e nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, eu te agradeço primeiramente por estarmos aqui, porque o Senhor nos concedeu o dom da vida. Eu te agradeço por essas crianças maravilhosas que estão nos assistindo, pelas crianças tão maravilhosas, especiais da nossa igreja e por todas as crianças do mundo, Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor faça morada em cada coraçãozinho, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar as crianças para que elas tenham entendimento de tudo que for ensinado aqui. Tudo isso é que eu te peço, te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. O que nós estamos fazendo aqui, crianças, é um culto. Então, para um culto é muito importante que a gente leve a nossa Bíblia. Olha, eu estou com a minha Bíblia aqui e eu vou dar um tempinho para que cada criança também pegue a sua Bíblia, porque nós vamos hoje usar a nossa Bíblia. Então, nós vamos abrir a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus, no Salmo 119, no versículo 105. É um versículo muito conhecido, é um versículo muito especial. As crianças decoram esse versículo, as crianças sabem falar. Mais do que falar, nós temos que viver o que está escrito nesse versículo. Então eu vou ler e vocês leiam aí nas suas casas também, combinado? Vamos ler 2 vezes, tá bom? Eu vou ler uma vez, depois eu vou fechar a Bíblia e nós vamos ler decorado. Vocês também tentem fazer isso. Primeiro lendo e depois, quando a Bíblia for fechada, vai ser decorado. Então vamos lá. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora eu fechei a Bíblia e nós vamos falar esse versículo sem olhar. Será que vocês conseguem? Conseguiram memorizar? Conseguiram decorar? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aprendendo mais da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é uma lâmpada, é uma luz que ilumina os nossos caminhos. Nesses tempos tão difíceis que nós vivemos, nós temos que ter sempre a Palavra de Deus no nosso coraçãozinho. Nós temos que buscar conhecer a cada dia da Palavra de Deus. Então, nós já oramos, nós já lemos a Bíblia e agora nós vamos cantar. Combinado? Criança de Jesus tem que ter muita energia. Não quero ver criança parada, não quero ver criança desanimada, não quero ver criança sentada, jogada no sofá. Então agora você vai ficar de pé. Ficou aí de pé? Todo mundo? E o primeiro cântico que nós vamos cantar, ele se chama A Cada Momento
na presença de Jesus. Nós temos que andar na presença de Jesus. Vocês vão fazer os gestos comigo. Vamos lá então? Vamos cantar 2 vezes também, tá? Vamos lá. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Vou andando e sempre cantando. Vou andando e sempre cantando. Aleluia. Glória a Deus. Aprendeu? Todo mundo aí? Vocês estão acompanhando a letra que está passando aqui, para quem não conhece ainda poder cantar com a gente. Então agora nós vamos cantar de novo esse cântico. Agora eu vou pro lado de cá. Vamos lá comigo, todo mundo pra cá. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Vou andando e sempre cantando. Vou andando e sempre cantando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Precisamos andar a cada momento na presença do nosso Deus. O próximo louvor, ele fala que esse Deus, que esse Senhor, ele é o pastor que cuida de nós. Nós temos que estar sempre buscando a presença do nosso Deus, pois é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que nos protege. Vamos lá, cantando. Meu bom pastor é Cristo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. E é esse bom pastor que nos guia, que nos guarda, que também limpa o nosso coraçãozinho. Então, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente precisa pedir a Deus para que Ele limpe o nosso coração. Quando a gente está sujo, quando a nossa mãozinha está suja, a gente não lava a mãozinha com sabão, a gente não toma um banho para tirar a sujeira. Jesus é como se fosse esse sabão. O sangue de Jesus, ele é poderoso para tirar do nosso coraçãozinho toda a sujeira, todo o pecado. A sujeira na vida do cristão, vocês sabiam que é o pecado? Aquilo que a gente faz que não agrada a Deus, que deixa Deus triste. Isso é a sujeira na vida do cristão. Mas Jesus tem poder para limpar essa sujeirinha que fica na gente. Vamos lá então?
cremos que pode limpar, que pode tirar do meu coração, do seu coração, toda a sujeirinha, tudo aquilo que não agrada. E isso na vida do cristão é o que nós chamamos de pecado. E pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. E hoje nós vamos conhecer uma história que fala um pouquinho sobre isso. De novo, vocês vão pegar as suas Bíblias, cada criança com a sua Bíblia na mão. A nossa história, ela está lá no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. Então vamos lá, eu vou contar primeiro para vocês o contexto dessa história. O período que Jesus passou entre nós, vocês se lembram quando eu contei lá no outro sábado, da infância de Jesus, não contei para vocês? Que ele era um menino que pediu, que buscava sabedoria, vinda de Deus, vinda do Pai. Esse Jesus, ele cresceu e ele ensinava as pessoas, ele falava dos milagres do seu Pai. E tinha pessoas que não gostavam de Jesus, ficavam achando assim, nossa, ele fica falando essas coisas, que coisa estranha e tal. E essa passagem, ela se dá, Jesus estava no templo ensinando, contando das maravilhas de Deus. E lá tinha as pessoas que ficavam no templo, os anciãos, os sacerdotes, eles queriam de alguma forma pegar Jesus. Em que sentido? Eles queriam fazer de um jeito que Jesus dissesse alguma coisa que não fosse verdade, queriam deixar Jesus numa situação ruim. Mas Jesus, como eu falei para vocês, ele tinha sabedoria que vinha de Deus. E é essa sabedoria que eu tenho que buscar e que você tem que buscar, criança. Essa sabedoria, ela vem através da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, naquela época, Jesus ele ensinava muito através de parábolas. Mas o que são as parábolas? As parábolas são histórias que Jesus contava para ensinar uma grande verdade. Porque Jesus, quando ele andava ali, quando ele pregava, ele lidava com todo tipo de pessoas. Ele lidava com pessoas de muita cultura, de muito conhecimento, mas também pessoas muito simples. Então ele contava assim de uma forma bem simples. E essa parábola que está lá em Mateus 21, nos versículos 28 ao 32, é a parábola dos 2 filhos. E essa parábola diz assim: tinha um homem que tinha um grande campo, que tinha vinhas. A vinha é a plantação de uvas. E esse homem, ele tinha 2 filhos. Então ele chegou nos filhos dele e falou assim para o primeiro filho: filho, eu preciso que você vá me ajudar na plantação de uvas. Aí o filho virou para ele e falou assim: ai pai, pode deixar, eu vou lá ajudar o senhor, conta comigo. Mas esse filho não foi. E o segundo filho, o pai chegou perto dele e falou assim: meu filho, eu preciso muito que você vá lá me ajudar na plantação de uvas. Aí ele falou assim: ai pai, eu não vou não. Não vou porque estou cansado, não vou. Mas esse filho se arrependeu e foi. Aí Jesus ele ensinou, ele contou essa história lá e ele perguntou para aquelas pessoas assim: qual dos 2 filhos vocês acham que estava certo? O filho que disse que ia e não foi? Ou o filho que disse que não ia e foi? Aí eles falaram assim: o filho que disse que não ia, mas foi. E aí, crianças, essa parábola ela tem a nos ensinar 2 grandes verdades. A primeira verdade olha só o que o primeiro filho falou: que ia e não foi. Ou seja, ele desobedeceu o seu pai. Ele falou que faria uma coisa e não fez. Isso mostra para nós que a nossa palavra ela tem muita importância. Nós temos que cumprir aquilo que nós
dizemos às pessoas. Então, se eu disser que vou fazer alguma coisa, se eu disser que eu vou ajudar alguém, se eu disser para minha mãe, para o meu pai, vocês que são crianças, que vai fazer alguma coisa, vocês precisam fazer, vocês precisam obedecer, vocês precisam cumprir a palavra de vocês. A Bíblia diz que da nossa boca tem que sair sim, sim ou não, não. O que isso quer dizer? Sim, eu vou fazer. Ou então, não, eu não vou fazer, eu não posso fazer. A gente não pode ficar nessa dúvida, nessa indecisão. Nós temos que cumprir a nossa palavra, nós temos que cumprir os nossos votos, nós temos que obedecer. Então, a primeira coisa é cumprir a nossa palavra, ser obediente. A segunda coisa é, nós precisamos também do arrependimento. O segundo filho, ele disse que não ia, mas ele foi. Eu acho que ele deve ter pensado assim: poxa, meu pai é tão bacana comigo, meu pai é tão legal comigo, eu vou ir ajudar o meu pai. Ou seja, ele se arrependeu de ter dito que não ia e ele foi ajudar o pai dele. Nós crianças, vocês, nós pecamos. Como eu falei, na vida do cristão, o pecado é como se ele fosse uma sujeirinha, que ele vai entrando. Hoje eu falo uma mentirinha, amanhã eu faço uma desobediência, no outro dia eu faço uma outra coisa de errada. Isso é o pecado. E o pecado nos afasta de Deus, mas nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter o arrependimento. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir perdão. Então é mais importante é melhor ser como o segundo filho que se arrependeu e foi, do que como o primeiro filho que falou que ia fazer e não fez. Nós temos que ser filhos obedientes a Deus primeiramente, aos nossos pais, aos professores, a toda a autoridade que Deus colocar sobre a nossa vida. Então, crianças, eu quero que vocês fiquem hoje com essa preciosa lição: obediência e arrependimento. E isso começa desde pequeno. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar pedindo a Deus que tire de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, para que o nosso coraçãozinho seja limpo, para que Ele entre no nosso coração limpando, tirando de nós toda a sujeirinha. Vamos lá então? Vamos fazer a nossa mãozinha da oração de novo? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor habite todos os dias no meu coração, que o Senhor me abençoe para que eu seja uma filha obediente para os meus pais, que o Senhor abençoe essas crianças que estão ouvindo para que eles sejam crianças obedientes aos pais, aos professores, a toda a autoridade instituída sobre eles. E se porventura nós caímos, porque nós somos humanos e falhos e pecadores, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, Senhor Deus, e que o Senhor a cada dia esteja presente na nossa vida. Nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos por este culto, no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Crianças, foi um prazer estar com vocês. Esperamos vocês no próximo sábado, se tudo não tiver voltado ao normal, né? Nós não sabemos. E no próximo sábado quem estará com vocês é a tia Patrícia. Um grande beijo.